Olá, sejam bem-vindos ao podcast Learning, Creating e Sharing, episódio número 51, e hoje temos connosco Nuno Morgadinho. Viva Nuno, tudo bem? Olá Luís, tudo bem? Tudo. Tudo. Olha, muito obrigado por teres aceito aqui o desafio de participares aqui no podcast. Primeira pergunta, costuma ser se calhar falar um bocadinho sobre ti, um bocado de quem é o Nuno Morgadinho, um bocado da sua jornada profissional e académica, se calhar para conhecermos aqui um bocadinho Ok. mais sobre ti. Então, sou diretor-geral da Vigilabs. Nós somos uma agência digital especializada em WordPress. Estamos no mercado há mais de 12 anos já. E temos trabalhado aqui com algumas marcas nacionais e internacionais, alguns nomes assim já com alguma dimensão, a Forbes, a Anacom também, a Unicef Portugal, um, e pronto, e outros. Houve assim dois que tiveram maior visibilidade, que realmente foi. Nós fizemos parte da equipa que lançou o Jornal Observador, na altura Uhum, um projeto que foi liderado pelo Léo Xavier, hoje em dia é o CTO do Observador. Nós fizemos parte da equipa WordPress, que foi trazida na altura para dar vida ao projeto. E depois, a seguir ao Observador, fizemos outro projeto também na mesma área, o ECO, o ECO.pt. uhum, E pronto, esses dois projetos tiveram assim maior visibilidade. Mas como agência trabalhamos com empresas de vários setores, também com uhum. startups, por exemplo, a Uniplaces foi assim um caso mais mediático porque vieram ter connosco ainda numa fase mesmo de protótipo, e nós conseguimos dar vida a esse protótipo, depois eles ganharam a Startup Weekend e depois levantaram investimento e depois tornaram-se um caso de sucesso internacional. Portanto, Claro. foi assim muito giro. Mas pronto, como agência estamos sempre a fazer coisas diferentes, às vezes um e-commerce de biquínis, como já aconteceu, à Aham. Kanté, como a seguir uma coisa mais institucional, pá, pronto. Mas temos esta experiência de sites, vá lá, de larga escala, vamos chamar assim, ou seja, com muitas visualizações e que requerem assim desenvolvimento técnico mais continuado e mais especializado, digamos assim. Uhum. Mas a nossa equipa são programadores, o nosso core é mesmo desenvolvimento à medida e desenvolvimento, nós até lhe chamamos às vezes weird WordPress, ou seja, aquele Uhum. WordPress que sai mais do típico, digamos assim. E, mas no fundo, epá, a minha paixão vem da web, ok? Portanto, acima de tudo, eu sou apaixonado pela web, gosto de expandir um pouco aquilo que é possível criar neste mídia digital, digamos assim, e também Certo. ajudar as empresas nesse caminho, no fundo, a estarem mais, se quiseres, satisfeitas com a sua imagem digital, e também que não seja só uma imagem, que seja também, e tenha também um retorno, não é? Que tenha também um posicionamento, que tenha também resultados, que sirva para as empresas crescerem também, não é? Como um acelerador. Certo. E tem sido isso o meu caminho nos últimos, como eu disse, já estamos no mercado há mais de 12 anos, mas tem sido esse o meu caminho, diria, nos últimos 15 anos. Pronto, e também já fui formador e professor na FLAG, nas academias de marketing digital, no IAD, também lecionei na pós-graduação de web design, etc. Portanto, aí também foi interessante porque acompanhei alunos a pegarem em sites e a remodelarem sites e a propor coisas diferentes. Portanto, também era uma experiência muito interessante. Mas hoje em dia afastei-me um bocadinho da academia e estou mais focado na empresa e Uhum. também atualmente estou aqui a escrever um livro sobre o WordPress e do e-commerce, aqui com publicação prevista para o ano, pronto. Boa. E é isso, é isso, já é muita coisa. Boa. Já é muita coisa. Boa, não? Mas parabéns. Diz-me uma coisa, podes-me contar como é que nasceu como é que a Wiki Labs nasceu um bocado e como é que ela se destaca hoje em dia neste mundo web, da tua sensibilidade? A Wage Labs, ela surge, essencialmente, surge de um sonho de criar a Uhum. própria empresa. Pronto, onde nós pudéssemos trabalhar, onde nós gostássemos de trabalhar, vamos Claro. dizer assim, onde tivéssemos espaço para criar coisas novas, a explorar, a concretizar ideias. E houve um tempo que eu tive a trabalhar na Alemanha, eu trabalhava
na Agência Espacial. Trabalhava como contractor numa empresa que trabalhava para a Agência Espacial Europeia, portanto, no Uhum. fundo, eu passava o dia lá na Agência Espacial Sim, Europeia, que foi fantástico, mas que, por um lado, tinha pessoas muito inteligentes e que eu admirava muito e tudo mais, mas, por outro lado, era um ambiente um pouco adverso ao risco e à inovação e ao vamos certo, experimentar coisas novas e tudo mais. E lá está, e como um jovem entusiasta da tecnologia que eu era e que continuo a ser, eu queria certo, era experimentar coisas, experimentar as últimas tecnologias, experimentar o que é que era possível, desenvolver ideias, protótipos, desenvolver certo, startups, etc. Portanto, um pouco essa paixão que me fez, por um lado, primeiro fez-me voltar a Portugal, certo, ah, numa altura em que eu vi que o empreendedorismo estava bem diferente daquilo que existia quando eu fui para a Alemanha. Portanto, eu vou para a Alemanha sensivelmente 2005, 2006, ah, e não havia muita coisa ainda em uhum, Portugal, em Lisboa, digamos assim, nesta área. E depois, quando começa a ver 2008, 2009, por um lado foi uma altura de crise, portanto falava-se bastante em crise, e foi a altura da crise da banca, etc. Mas, por outro lado, foi uma altura muito gira, na minha opinião, porque se começou a ver espaços de coworking, se começou a ver eventos de networking, de empreendedorismo, e isso fez-me, sabe, numa fase inicial, voltar e começar este projeto. Pronto. Um, Depois, qual foi a tua pergunta? Foi como é que surgiu, não é? Portanto, sim, sim, essencialmente é, surge desta forma. Nós tínhamos eu e a minha sócia na altura tínhamos uma ideia de um produto, portanto, nós até queríamos começar, a nossa ideia era uhum, começar com um produto e fizemos tudo errado. Pronto. Fizemos o erro típico que é desenvolver, fazer a parte toda técnica sem quase falar com ninguém durante 6 meses, desenvolver plataforma, certo, e depois, quando vamos para o mercado, vemos que, pá, para lá, se calhar fomos um pouco ingênuos e isto não vai ser tão fácil vender quanto a certo, gente pensava. Então, um, tivemos algumas brick walls nessa fase, mas ao mesmo tempo já estávamos a usar o WordPress e eu ia colocando coisas no meu blog e coisas e plugins que ia fazendo e coisas que ia fazendo. E curiosamente tive logo um contacto de um americano, ah, um osteopata americano, que tinha ah, já uma rede de sites WordPress por toda a América quase, com as clínicas dele e que precisava de ajuda. E, portanto, comecei a ajudar, a fazer consultoria, a fazer freelancing para ele. E depois fui, no fundo, adquirindo outros clientes e outras coisas e crescemos a partir daí. Portanto, foi totalmente orgânico. boa, Ah, sim, foi isso. Ok, diz-me, tu estavas a partilhar há pouco alguns clientes de referência, como fizeste Observador, Eco, Unicef, se não também a própria Vodafone. Existem, ou seja, empresas de áreas diferentes, possivelmente com necessidades e expectativas diferentes. Como é que vocês tentam, dentro do vosso know-how, criar soluções impactantes, nesse tipo de situações, porque estamos a falar de áreas completamente diferentes. explica-me um bocadinho melhor a pergunta, Ou seja, o que eu estava a dizer é vocês têm um conjunto de clientes, né, de áreas certo? diferentes, seja Eco ou Observador ou Vodafone ou que seja a própria Forbes, que têm expectativas e desafios completamente diferentes. Que há culturas diferentes, uns Sim. nacionais, se calhar outros internacionais. Como é que vocês tentam, face à vossa experiência, criar essas soluções que possam criar impacto na organização, como estavas a dizer, que conseguiram junto dos dois últimos exemplos, do Eco e o Observador? É assim, realmente são clientes de dimensões diferentes, por vezes têm desafios específicos, ok? Mas, no fundo, há aqui um grande desafio que é Hum, transversal às empresas, que é,
tu hoje em dia tens um site que não chama a atenção das pessoas, ou se algo não funciona, é muito fácil fechar a janela e ir para o LinkedIn, para o Twitter, para outro site, não é? Uhum, Portanto, existe aqui um grande desafio que é, no fundo, como é que a gente capta, por um lado, a atenção das pessoas, não é? uhum, Ahm, Como é que as marcas conseguem, no fundo, até surpreender, se quiseres, ter uma presença online que apresenta algo diferente e que vá ao encontro daquilo que é esperado, não é? Ah, e, e eu acho que ainda há muito caminho a ser feito nessa área. Pronto. Portanto, ah, respondendo à tua pergunta, ah, quando são quando são clientes mais pequenos, têm uhum, desafios próprios. Se calhar é um cliente que não sabe ainda tão bem o que quer ou não sabe ainda o que pode ter. uhum, Ou se calhar não tem tantos recursos e, portanto, vai necessitar de um acompanhamento. Quando são projetos maiores de grande dimensão, aquilo que nós acabamos por fazer também é ir buscar outros parceiros e outras pessoas para complementar um bocado a nossa equipa e conseguir dar resposta a esses projetos de grande dimensão. Foi um pouco aquilo que aconteceu no ECO, que de repente tivemos que ir buscar um parceiro para fazer apps mobile, tivemos que ir buscar um parceiro até para o design, uhum. um, portanto, diferentes pessoas para criar uma equipa, Solução. É. hoje em dia chamamos uma equipa multidisciplinar, não é? Uhum, Portanto, no fundo, os clientes maiores, quando têm, bom, vamos dizer, projetos de maior dimensão, requerem mais essa abordagem. uhum. Hum, Portanto, no fundo, eu acho que resume-se à adaptabilidade, não é? Tu conseguires te adaptar Agilidade. a Certo. agilidade, sim, sim, sim. Boa. Ok. Diz-me uma coisa, oh Nuno, sendo o WordPress, não sei se ainda estou certo ou não do que vou dizer, mas talvez um dos que tem a maior market share, ou seja, vamos lá chamar o software. Quais é que consideras os principais benefícios para as empresas, tendo em conta até uma perspectiva futura e se calhar até no presente, que existem muitas soluções agora, se calhar, tendo em conta este hype da inteligência artificial, teoricamente qualquer pessoa sem grandes conhecimentos poderá criar o seu próprio site. Claro que não estamos a falar institucional, se calhar, mas quais é que tu consideras os principais benefícios e a nível de futuro WordPress para estas questões da inteligência artificial, da tua opinião? Eu acho que é uma questão muito relevante. Ou seja, primeiro eu acho que há aqui uma questão de filosofia, ou seja, há pessoas que tendem a olhar para essas ferramentas e vão apenas comparar benefícios. Eu tenho o WordPress, tenho o Drupal, tenho o Shopify, Uhum, tenho uma gente, eu vou comparar benefícios e vou comparar funcionalidades. Eu pessoalmente, talvez devido um bocado à minha experiência e àquilo uhum, a ter batido com a cabeça na parede algumas vezes, eu já olho de maneira diferente. Portanto, a forma que eu olho é qual é a filosofia por trás destes projetos e o que é que está por trás destes projetos? É uma empresa ou é um movimento open source? São logo coisas diferentes. uhum, Porque eu, por exemplo, ao optar por uma coisa tipo Shopify, pode ser uma solução excelente, que é muito fácil de começar, mas eu tenho que ter noção que, à medida que vou escalar e que vou ter sucesso, os meus custos também ali, uma grande uhum, parte também vão sofrer. Por outro lado, é uma empresa privada, portanto, se de hoje para amanhã os interesses dela já não estiverem alinhados com o meu, como é que vai ser, não é? Vou ter que uhum, mudar. Um, e, por exemplo, em relação ao WordPress, uma parte muito importante da filosofia deles é nós vamos sempre manter a retrocompatibilidade, ou seja, o WordPress, no fundo, fez um compromisso de nunca lançar nada que vá partir os sites que já existem, ok? uhum. Certo. Isso pode parecer uma coisa pequena, mas, por exemplo, em comparação com o Drupal ou outros que também são open source, digamos assim, Uhum. quando passam de uma versão 7 para uma versão 8, se for uma versão pequena, não, mas se for um salto grande, Certo. quer dizer que houve uma ruptura em relação àquilo que existia. Portanto, vai ser preciso uma migração do site para a nova versão. Implica tempo, implica dinheiro, implica teres alguém para fazer isso. Muitas Claro. vezes não acontece, depois as coisas ficam por atualizar, depois já tens ali um chamado Um ponto. legacy.
É. tens riscos de segurança, tens outras coisas, pronto. E, portanto, eu acho que é importante não olhar só para pelo menos não olhar só para as funcionalidades, mas também perceber um bocadinho a filosofia por trás das coisas. Portanto, aqui o WordPress, para mim, uma das vantagens é ser open source, depois é essa questão da filosofia da retrocompatibilidade. Pronto. Certo. Depois, eu acho que hoje em dia também é importante a pessoa ser dona dos seus dados e das suas coisas, não é? Portanto, Uhum. eu aconselho sempre aos clientes a terem o seu domínio, terem o seu alojamento e os dados também serem deles, não é? E o WordPress permite isso, não é? Permite que eu tenha o meu negócio, seja eu um jornal regional, ou seja eu uma loja de biquinis, aquilo que eu Uhum. tenho, de certa forma, eu tenho o ownership daquilo, não é? Portanto, tenho a garantia que ninguém, por alguma razão, vai desligar a chave amanhã, não é? Portanto, Claro. isso é uma parte importante. Depois, pá, só o simples facto ah, de ser uma coisa que está a ser desenvolvida a nível mundial, não é? E que eu vou, no fundo, beneficiando dessas atualizações que estão a acontecer. Portanto, o WordPress está a ser desenvolvido por uma comunidade mundial de empresas, voluntários, Claro. até meios de comunicação, etc., que vão contribuindo. E nós simplesmente vamos bebendo, vamos Esse usufruindo conhecimento. dessas atualizações, dessas melhorias de performance, melhorias de segurança, novos formatos, não é? Pronto. E, portanto, de certa forma, infelizmente, eu tenho cruzado com, já do passado, com empresas ou até órgãos de comunicação social que me dizem, pá, nós Uhum. estamos a fazer um CMS de raiz, e eu digo sempre, pá, isso é um tiro no pé hoje em dia, porque é impossível para qualquer empresa, é impossível até para um gigante tipo a Google ou o Facebook, que tem equipas de engenharia, não é? Milhares de pessoas, até para esses é impossível competir com uma coisa que não é uma empresa, é uma comunidade gigante, não é? Portanto, isso eu acho que é o maior benefício. Uhum. Depois há outros, por exemplo, o simples facto de, é uma coisa que a gente observa no dia a dia, as pessoas quando têm um problema no WordPress, pesquisam e muitas vezes ultrapassam o problema elas sozinhas, conseguem ultrapassar os problemas sozinhas. Isso Certo. parecendo que não, por exemplo, se for no Shopify, se eu tiver um problema, eu tenho que abrir um ticket com eles, tenho que esperar que eles me respondam e depois, se calhar não era bem aquilo, tenho que voltar a responder e depois já ando ali, Certo. TikTok, e não sai daquele e nem resolve o problema, não é? Quando aqui, pá, já, muito certeza já alguém teve o problema, já alguém resolveu, já há um plugin, já há uma Claro. solução, já há um workaround, o que seja, e as próprias pessoas vão ultrapassando as questões por elas próprias. Eu acho que isso é pouco valorizado no WordPress, mas acaba por ser bastante importante. E é por isso que nós temos, posso dizer, tenho amigos que, mesmo sem conhecimentos técnicos, criaram blogs de viagens, criaram blogs de outras coisas, depois evoluíram para sites, para plataformas, etc. Tudo a montante do WordPress. E, portanto, Uhum. isso é fantástico. Pronto. Há, claro, também a questão, eu vou continuar aqui a falar de todos os benefícios, mas para É. mim, um benefício super importante é tu não ficares locked-in num fornecedor, não é? Portanto, Uhum. se de hoje para amanhã eu não quero trabalhar contigo, por alguma razão, porque não consigo dar resposta, ou tu não queres trabalhar comigo, há outras pessoas que fazem o WordPress, portanto, tu vais trabalhar com outras pessoas, e, portanto, isso, Claro. em termos de negócio, não é, para mim, pessoalmente, não, poderia não ser positivo, mas eu acho que para o cliente é muito positivo, porque tu Certo. não estás preso a um fornecedor, não é? E Uhum. depois há uma coisa que me faz muita confusão e que, ah, portanto, de antes a forma que as pessoas tinham, faziam o site, investiam até quantias significativas a criar sites, pá, e depois mas, quem lhes fazia aquilo fazia ali uma coisa tão customizada ah, que depois as próprias pessoas não conseguiam tirar partido daquilo. E então Uhum. deixavam o tempo passar, pá, e ali passado se calhar um ano ou dois já tinham um site obsoleto, e mesmo que quisessem fazer alguma coisa, toda a gente dizia, pá, isto é melhor fazermos de novo, porque pegar Certo. no que aí está, eu não sei o que é que está aí feito, portanto se eu for pegar nisso, ah, pode ser, pode explodir nas mãos, não é? Portanto, eu nem sequer vou querer tocar nisso, vamos ter que fazer um site novo. E andava-se, e voltava-se a investir e andava-se sempre nesta luta. Felizmente, hoje em dia a gente já não trabalha assim.
Trabalhamos em cima do WordPress. Se a pessoa precisa de um novo site, nós conseguimos entregar o novo site em cima do site que já existe, migrando claro, o conteúdo, migrando a informação, não perdendo o posicionamento no Google, etc. Portanto, há- felizmente há muitos benefícios. A questão boa. do IA, é claro que é super, super relevante, né? A IA está a mudar o mundo, está na boca do mundo, ah, ninguém sabe bem o que é que aí vem, não é? Mas eu pessoalmente eu vejo a IA não tanto nessa forma que tu estás a dizer de IA constrói um site, mas eu vejo a IA quase como, se quiseres, o próximo telemóvel. Ou seja, Uhum, ah, há uns anos atrás ninguém esperava que as pessoas hoje em dia passassem tanto tempo ao telemóvel, certo? certo. Quase ninguém conseguiu antecipar isso. E eu acho que aquilo que vai acontecer com a IA é isso, ou seja, progressivamente nós vamos passar mais tempo a usar a IA. E as pessoas vão passar mais tempo a usar a IA. Uhum, E por causa disso vai ser necessário as pessoas, as empresas se posicionarem e se começarem a posicionar, vamos lhe chamar dentro da IA. Aqui estou a uhum, falar no universo de dados que a IA vai consumir e trabalhar e vai mostrar às pessoas, não é? uhum, E a forma mais conhecida hoje em dia de como esse posicionamento opera, no caso do Google e outros, tem a ver com autoridade, tem a ver com notoriedade, não é? E, portanto, uhum, eu acho que aí o WordPress vai continuar a ser importante, uhum, uh, digamos, dentro do ecossistema da web, que eu acho que não vai desaparecer, o ecossistema da web tão cedo, não é? sim, E depois, um pouco, se quiseres, e é esse o posicionamento também que o WordPress está a perseguir, ser o sistema operativo da web. O que é que isso significa? Todos os sites serem WordPress, portanto, o WordPress ser, queres fazer até WordPress, quer dizer, acabar por já nem sequer ser uma questão. E eu acho que a IA depois vai beber desses dados e vai ser capaz de interagir com esses dados e vai ser capaz de fornecer um site WordPress, claro que sim, e mudar o tema e fazer várias coisas, mas à medida que estas coisas avançam, aquilo que se está a observar é que nós precisamos de mais especialistas nestas coisas e não menos, não é? certo. Ah, quando se fala que a IA vai substituir muitos postos de trabalho, concordo, porque há coisas que vão ser automatizadas, há coisas que vão deixar de Ah, ser, se calhar, necessárias, etc. Mas, por outro lado, surgem outros trabalhos e surgem outras necessidades, e já estamos a ver isso hoje em dia, em países do terceiro mundo, em que tu tens armazéns cheios de pessoas a classificar dados para a IA os poder depois mostrar aquilo que eles chamam o reinforced learning. No fundo, uhum, são humanos que estão lá a classificar e identificar padrões. Não só, mas isso acaba por ser uma parte importante claro. da IA generativa, que é hoje em dia aquilo que se fala mais e que fez a IA, no fundo, voltar À estar na crista da boca do onda. mundo, não é? Portanto, eu acho que o WordPress vai continuar a ser vai continuar a ter o seu papel, sim. Uhum, Ah, mas pronto, ninguém sabe, portanto, vamos ver e vamos acompanhar. Nós também não somos facciosos do WordPress e eu acho que isso é importante referir, que é ah, nós usamos o WordPress porque achamos que é a melhor solução hoje em dia, mas se de hoje para amanhã surgir outra solução, lá está, com a qual a gente também se identifica a nível de valores, a nível de filosofia, a nível de comunidade, que é aquilo que acontece hoje em dia com o WordPress, e que no fundo dê solução às pessoas para publicar online, aquilo que nós estamos a tentar fazer com as pessoas e as empresas, é que elas partilhem online aquilo que estão a fazer e aquilo que oferecem e como oferecem e educar os clientes e tudo mais, é permitir isso, não é? uhum, Por exemplo, no teu negócio, antes de começarmos, estavas a falar um bocadinho do teu negócio, de transformação digital, etc. Portanto, o site acaba por ser um meio para educar as pessoas em relação àquilo que nós fazemos e como fazemos e tudo mais, não é? Portanto, eu acho que isso vai continuar a ser importante, não é? sim. Eu não sei se é a tua sensibilidade, se calhar a minha talvez errada. Eu acho que mesmo, apesar houve uma grande evolução, mas ainda existem muitas empresas que não têm site. Não é? Apesar que já existe uma maior evolução, efetivamente.
mas a minha sensibilidade é, eu acho que as pessoas, não sei, corrige-me, Nuno, que existe muitas pessoas que não percebem o trabalho que está para construir um site. Criar um site envolve não só planear, o que é, qual é o posicionamento, podias dar assim uma visão high level de qual é o esforço em sentido de que é necessidade, envolver a equipa e tudo o resto. Claro que depois, tudo bem definido, se calhar é rápido, entre aspas, a aparecer a primeira versão. Mas até lá há um trabalho de background que por vezes, se calhar, não é valorizado para chegarmos a esse fim, por assim dizer. Né? Sim, ou seja, aquilo que eu vejo hoje em dia, é claro que ainda existem empresas sem site, mas a maior parte das empresas, felizmente, já tem site. Ahm, Agora, a maior parte das empresas faz o mesmo erro, e é um erro que eu diria que é o mais comum hoje em dia, que é falam muito sobre si e falam um pouco sobre o consumidor, sobre o que é que a pessoa quer atingir, o que é que ela está realmente à procura de atingir. Por exemplo, se eu tenho uma loja de skates, eu falo sobre os skates, falo sobre a minha loja é muito boa, está aqui as fotos da minha loja, tenho aqui estes modelos de skate, tenho isto, tenho acessórios, tenho aquilo, que é tudo focado no Autopromoção. eu, né? E nós vemos isso, seja uma consultora financeira, como seja outra empresa qualquer, é o que as empresas fazem, é isso. Quando aquilo que deviam fazer era focar no consumidor. Ou seja, por exemplo, no caso do skate, o que é que a pessoa, quando compra um skate, o que é que ela está à procura de atingir, o que é que ela está à procura de experienciar, no fundo? Se Uhum. calhar é uma pessoa que quer praticar, se calhar, um desporto radical, se calhar quer estar ao ar livre, se calhar os amigos também andam de skate e ela quer também fazer parte disso, do movimento de skate, etc. Portanto, eu tenho que perceber aquilo que os ingleses, os americanos chamam os jobs to be done, quais são os outcomes que a pessoa tem É na isso sua mesmo. cabeça, e depois apelar a esses outcomes, no fundo, focar nesses outcomes. E, portanto, dando um exemplo muito claro, se eu tenho um site de uma consultora, vamos chamar Primavera, em vez de eu falar sobre as funcionalidades do Primavera, eu tenho que dizer, pá, torna-te um bom gestor. E isto é como fazes, não é? Certo. Um, Otimiza os teus custos, não é? Portanto, apelar a esses outcomes, não é? Pronto. Aí eu diria que é quase uma questão de comunicação, mas acaba por ser uma questão importante. Depois, a forma como nós hoje em dia pensamos nos sites também mudou drasticamente. Ou seja, de antes pensava-se nos sites página a página, e nós hoje em dia pensamos numa espécie de linguagem visual, em blocos, e esses blocos podem ser usados para construir quantas páginas tu precisares. Portanto, já não se faz um orçamento à página, nós fazemos um orçamento com base num conjunto de blocos, mas tu com esses blocos dentro do WordPress podes criar infinitas páginas e às vezes as pessoas, como assim infinitas? Mas é verdade, podes criar quantas precisares. E portanto isso também mudou. Agora, também é preciso dizer que nós operamos numa posição no mercado que é diferente das outras empresas. Há um tanto de malta que diz que faz WordPress, e nada contra essas pessoas, mas no fundo o que elas estão a fazer é estão a pegar em templates e em plugins e a adaptar aquilo. Né? Pronto, e nós não trabalhamos dessa forma. Portanto, nós envolvemos um designer, fazemos um design, portanto, logo aí é uma experiência personalizada, é uma coisa desenhada para a marca. No fundo, iteramos sobre esse protótipo para se encontrar uma coisa ali que nós estejamos contentes e o cliente esteja contente também, e depois vamos implementar aquilo chamado Pixel Perfect, Uhum. em cima do WordPress. Pronto. Então, obviamente, isso é um trabalho que necessita mais investimento, não se justifica para qualquer empresa, não é? Mas Uhum. quando a empresa chega a um determinado ponto, faz sentido, porque de repente tens uma experiência que está ali desenhada para a tua marca, que permite depois ir obter posicionamento, trabalhar o SEO, etc, etc. Pronto. Um, Portanto, da forma que eu vejo, hoje em dia, fazer um bom site, infelizmente, ainda dá bastante trabalho. Sim. Ah, ah,
mas diria também porque as coisas estão sempre a mudar, não é? Há sempre novas formas e novas questões, novas problemáticas. É. Ah, é um pouco isso, a forma como eu Mas, vejo. mas permite-me uma abordagem que tu partilhaste e que acho que faz todo o sentido, que é muitas vezes os sites são sempre, eu, entre aspas, sou bom nisto, eu faço isto, e eu há pouco tempo visitei um site, em que eu estava-me aqui a tentar lembrar, mas eu não está aqui a fazer publicidade, que era de surf, ao fim de contas, que é uma área que eu, pronto, que eu acompanho e que faço como hobby, mas o que achei giro é que o surf em si não era falado. O que ele perguntava é: Nuno, já tiveste uma experiência no mar? Gostas de mar? Tipo, falava tudo, entre aspas, até que depois no final tu dizes: Ok, então, mas agora como é que eu faço isto? E alguém dizia: Então, para ir fazer isto, vais fazer aulas de surf. Portanto, ou seja, é um bocadinho o que tu estás a dizer. Tipo, eu vou dizer que tenho os melhores professores, tenho a melhor praia, tenho as melhores ondas, tens a melhor Sim, comida. Eu achei giro ali e gostas de comer comida em frente ao mar e tipo, epá, eu, por acaso, eu depois quando descobri isso, às vezes partilho, porque vai um bocadinho de encontro ao que tu estás a dizer, que é o que eles queriam no final do dia, sim, é vender aulas de surf, é notório, mas não está embutido na primeira página o pressário e os dias. Portanto, eles fizeram, lá está, um pensamento, sim, se fosse reverse engineer, em que te estão a questionar se tu te identificas com aquela experiência. Se sim, percorres a jornada toda até que chegas a um tipo, bem, agora quero fazer isto. E aí vais lá, fazes o ok e aparece as aulas. Pronto, eu acho que é um bocadinho por aí. sim. Diz, não, diz-me uma coisa. Ias dizer alguma coisa? Diz, força, força. Não, ia dizer fantástico esse exemplo, que é, ao fazer perguntas, nós estamos logo a querer conhecer a pessoa, né? E que a pessoa nos diga algo, né? Pronto. Ah, e essas perguntas, se forem bem feitas, como parece que é o caso, também nos fazem refletir a nós próprios. Certo, Porque quando tu respondes, pá, eu não gosto de comer em frente ao mar, tu próprio começas a pensar, pá, será que o surf é para mim? Eu certo. nunca tive uma experiência. Sabes nadar? E tu, não. E tu começas a pensar outra vez, será que isto é mesmo para mim? Ou seja, tu próprio estás a autodiagnosticar. Portanto, esse tipo de ferramentas eu acho que é muito interessante. E gostei porque no final do dia, não sei se este é um dos objetivos, é que se tu quase fores dizendo sim às experiências que te estão a questionar, quase que não vais questionar o preço, salvo seja, né? Atenção, pronto, claro que Sim, apareceu um valor fora do teu orçamento, mas tu estás ali já tão incorporado que já estás quase a dizer, pá, quando é que eu posso começar? E não tanto em que vais logo perguntar, ok, faz isto e qual é o preço para isto poder comparar com outros. Entraste na sim, jornada. Portanto, eu acho que isso sim, achei, sim, sim, achei, achei super interessante. sim, é Diz-me muito giro. diz-me uma coisa, oh Nuno, na tua equipa, como tu tens designers, pessoas de desenvolvimento e tudo o resto, como é que tu tentas promover uma cultura de inovação e criatividade, e como é que vocês tentam acompanhar, como tu dizes, à velocidade que as coisas andam, o WordPress não é estático, ou seja, podemos ir só para a parte dos plugins, mas como é que tu tentas motivar a equipa a estar a procurar e fazer com que essas ferramentas, se calhar não só para os clientes que vêm, mas também para aqueles que estão ou que vocês suportam, ou que já foram, possam dizer, olha, isto pode ser uma boa solução para vocês. Como é que vocês tentam criar essa cultura, esse processo, vá, por assim dizer? Olha, eu diria que ahm, logo uma coisa que fazemos é ahm, logo no recrutamento, nós Uhum. tentamos explicar, olha, isto são os nossos valores, isto é aquilo que nós valorizamos. Falamos logo num livro que é o Working Out Loud, que eu acho que é extremamente relevante e que tem a ver, no fundo, tem tudo a ver com este podcast de aprendizagem, de criação e de partilha. Nós conseguirmos falar sobre o nosso trabalho e dar visibilidade ao nosso trabalho e ter também um mindset de aprendizagem, não é? Isso depois condiciona tudo o resto, não é? Então, eu tento passar isso às pessoas e tento passar isso à equipa. Acho que ainda temos trabalho aí para fazer, mas é Uhum. algo que claramente queremos fazer. Depois há coisas mais básicas, por exemplo, vamos às conferências do WordPress, que é o WordCamp, vamos vendo casos de estudo, vamos falando com as pessoas da comunidade, de outras empresas, etc. E acompanhando aquilo que melhor também se vai fazendo, trazendo essas experiências um bocadinho para dentro de casa e tentar também fazer, lá está, experiências e coisas que a gente possa experimentar
e ir também aprendendo dessa forma. Sem dúvida que eu acho que é um desafio manter as equipas atualizadas, manter a cultura de inovação. Ah, por exemplo, obviamente a formação é muito importante. Ah, a última formação que tivemos, trouxemos o João Gonçalves para dar uma formação de JavaScript, um formador muito bom cá em Portugal, para dar formação de JavaScript moderna à equipa. Ah, Felizmente temos o lado bom que é hoje em dia, através Certo. de meetings online, consegue-se fazer formação com quase qualquer pessoa no mundo, não é? Ah, Ah, mas essencialmente é isso que nós estamos a fazer, é essa parte das conferências, essa parte da formação e depois experiências in-house. É claro que aqui há muito mais a fazer ainda e uma coisa que eu queria retomar, que nós no passado fizemos e que entretanto pusemos em pausa, mas que eu quero retomar, como disse, que é ter uma semana mesmo de inovação, ter uma semana em que a gente para, estamos a ver vídeos de formação ou sessões que sejam interessantes vermos em equipa, estamos a fazer brainstorms, estamos a experimentar projetos, estamos a fazer coisas sem ser para clientes. No fundo, é essa parte que, ah, quando tu tens um deadline e tens um objetivo muito específico, é mais difícil, não é? Tu pôres ali, teres um ali travão. inovação e criatividade, não é? Então, acaba por ser mais time bound. Mas quando tu de repente paras e tens um tempo, ok, agora podemos fazer o que quisermos, aí começam a surgir coisinhas, não é? E essa parte é interessante. Então, isso é uma das coisas que eu quero também retomar. E é por aí. É por aí. Sim, é o momento que muitas vezes nós paramos e não estamos àquela velocidade que parece que só olhamos para os outros, mas também nos esquecemos de nós próprios também olhar aqui e também se calhar viver um bocado das experiências que já estamos sempre juntos. Às vezes a forma como eles veem um projeto não é a mesma como tu vês, ou se calhar a outra pessoa que está ao lado. E hoje, E, sim, sim, sim. pronto, Hoje em dia diria que há o outro desafio que é as pessoas cá não estão assim tão juntas. Muita gente ainda está a trabalhar remotamente, e, portanto, às vezes estão juntos, mas não estão lado a lado, tanto quanto há uns anos se- estavam, não é? Então, sim, trazer as pessoas juntas num espaço que possam fazer coisa, que possam, ah, lá está, aprender e estar com esse mindset de aprendizagem, acho que é muito importante. naquele momento talvez o foco, né? Eu costumo dizer, talvez esteja mais É, focada. é. Diz uma coisa, não descredibilizando qualquer outro projeto que vocês tenham feito, mas houve assim algum que vocês disseram, pá, o desafio é enorme, imensos obstáculos e que vocês, de uma forma se calhar até não processual, tiveram que ultrapassar, porque às vezes nós temos temos a nossa máquina mais ou menos, vamos chamar, preparada, mas que vocês Sim, olharam e disseram, pá, e às vezes não tem a ver com o tamanho só do projeto, como eu disse, se calhar projetos às vezes menores que dão mais trabalho quase que os maiores, sabe? Ou seja, que sim. tu consideras, sim, não é preciso relevar o nome, atenção, não é esse o meu objetivo, mas só para explicar aqui às pessoas qual é que foi a vossa experiência no sentido de como equipa dizer, pá, isto estava aqui quase que mudado, um projeto se calhar que não tinha pernas para andar e se calhar nós, não só com experiência, mas também conseguimos dar aqui volta ao processo para fazer acontecer. Pá, felizmente há muitos desses para partilhar. E por acaso há tempos bebia um café com o meu pai Uhum. e ele dizia qualquer coisa do estilo: "Epá, vocês na empresa, a seguir ao observador, vocês não fizeram assim mais nada assim de relevante, para não." E Ah, pararam no tempo. Exato. Eu, o quê? Não. Na verdade, na verdade temos feito e temos vindo sempre a fazer coisas até mais complexas que o observador, embora às vezes isso não passe cá para fora, pronto. Uhum. Mas, por exemplo, estou-me a lembrar, ah, da Unicef, por exemplo, fizemos um site de donativos para a Unicef, portanto, que hoje em Uhum. dia tu vês campanhas na televisão e em todo o lado, ah, para as pessoas ajudarem a Unicef. Isso vai através de um site que nós fizemos e, portanto, isso obviamente deixa-nos extremamente orgulhosos, mas Uhum. foi um desafio, pronto. Ah, Depois também trabalhámos com
Ah, Estou-me a lembrar um e-commerce na Dinamarca, ah, cujo um dos sócios é português e que estava a crescer muito e que nós também os ajudámos, no fundo, a entrar noutros países. Portanto, eles primeiramente vendiam, imagina, laranjas do Algarve, de Copenhagen, abacates não sei onde, na Suécia, pronto. E nós ajudámos a abrir operações noutros países, com várias lojas, Uhum. de uma forma centralizada, gerir os estoques e gerir os idiomas e não sei o que, não sei o que mais, mas isso foi bastante interessante porque ah, pronto, era complexa a operação e a operação já tinha um certo volume, portanto eles todas as semanas recebiam já um volume bastante interessante de encomendas e por um lado tínhamos esta capacidade, digamos, de poder testar uma coisa com um grupo de utilizadores, validar isso e se estivesse ok, lançar para mais Sim. pessoas, em vez de lançar logo para toda a gente e aquilo não funcionar e voltar atrás, e que será o processo pelo menos antes trabalhava-se assim. Hoje já se Aham. trabalha mais desta forma. E portanto foi interessante também nesse sentido, pá, e continuamos a fazer coisas, estou-me a lembrar também, estamos a trabalhar também com a Caesars, também já é um unicórnio, um, portanto, aquelas empresas avaliadas em mais de 1.000 milhões, né? E, e também os temos ajudado e continuamos a colaborar com eles no lançamento de páginas e de outras iniciativas para a operação deles. Então, é interessante ver, mas por outro lado, eu acho que nós temos uma lacuna, que é falamos pouco sobre as coisas que nós fazemos. Então, às É. vezes, percebo perfeitamente essa percepção do meu pai. Mas vocês a seguir ao observador não fizeram assim mais nada. Epá, Claro. calma, temos é que comunicar isso ao mercado e mostrar isso, e às vezes falhamos aí porque estamos sempre aqui na operação lá. Mas, Mas foi um bom mas sim, alerta, não foi? Mas foi um bom alerta no fim de contas. foi um bom alerta, exato. Certo. Diz-me uma coisa, vamos lá, como empreendedor e diretor-geral da Easy Labs, quem quer seguir esta área, não só competências assim, técnicas ou soft skill, alguns princípios e valores que tu consideras que sejam relevantes para profissionais que querem ir para seguir esta área, para partilhar a tua sensibilidade. Pá, eu não quero entrar em clichês, né? Naquelas coisas de tens que ter foco e tens que ter não sei o quê, mas eu acho que se conseguisse, sem querer tocar assim em muita coisa, mas acho que há algumas coisas importantes e até algumas delas que eu próprio faço pouco. Acho, desde logo, nós termos a capacidade de sonhar é super Uhum. importante. Portanto, sonhar, desenhar objetivos que à partida estão completamente fora, mas que de repente, se tu começas a planear e começas a pôr ali milestones e não sei o quê, afinal até eram atingíveis e, portanto, isso é uma prática que nós, eu acho que cá em Portugal, se calhar, ah, tendemos a fazer pouco. Uhum. Os próprios gestores e líderes não são encorajados a sonhar, e a pôr objetivos em cima da mesa completamente fora. Felizmente, hoje, acho que isso tem vindo a melhorar, porque também já vemos, se calhar, o vizinho do lado trabalha na Tá. Farfetch ou trabalha não sei aonde e tu começas a ver, epá, se ele consegue, eu também consigo. Então, Ah, mas isso no fundo é uma prática também, nós habituarmos a sonhar. Agora, também acho que é importante, uh, quando tu tens algum resultado, principalmente com a equipa, ultrapassas um desafio, o que seja, ires celebrar. Também acho que é uma coisa, eu próprio faço pouco, e nós na minha equipa, uma coisa que temos que fazer mais é ir celebrar, porque isso no fundo dá-te ali é uma forma também de tu marcares o momento e dizeres, uhum. nós conseguimos ultrapassar este desafio, não é? Então vamos celebrar isso, porque se não for agora, quando é que vamos celebrar, não é?
Então, isso são duas práticas, pronto, que eu acho que são muito importantes. No fundo, o sonho leva-nos para a ação e nós queremos fazer alguma coisa, mas depois é através do celebrar que nós reforçamos um bocado a nossa força interior também para continuar a perseguir os sonhos, porque se estamos sempre só no dia a dia, digamos, a cavar, a cavar, a cavar e nunca paras para celebrar, também te vais cansar e desgastar. E Depois, acaba por ser fechar um ciclo, né? Também porque naquele é, momento não quer dizer que tenha acabado o projeto, mas se calhar, epá, aquele milestone que era super importante foi atingido. E pá, é, há um é, momento, se calhar é. que esquecemos de dar Depois, valor, por assim dizer. sim, sem dúvida. Depois eu acho que tu aqui deves concordar plenamente comigo, que é a pessoa viajar e conhecer outras realidades, conhecer mesmo outras realidades empresariais, outras realidades, é bastante importante para perceberes, ok, aquilo que eu conheço e vivo no dia a dia é uma coisa, mas há outras realidades, não é? E, de certa forma o ambiente é algo que nos condiciona, não é? Eu pessoalmente acredito que quando tu estás, por exemplo, no escritório da Google, tu Sim, vais ser influenciado por aquele ambiente, não é? E então, ao mesmo tempo, eu vejo que as pessoas que estão no Google não são mais espertas do que as pessoas que estão na Farfetch ou noutras empresas. Portanto, não é por aí, mas o ambiente condiciona. Então, tu conheceres outros ambientes, e principalmente ambientes de performance, onde as pessoas estão a tentar fazer coisas e estão, no fundo, na sim. arena a fazer coisas, isso é muito relevante. Um, epá, e depois acho que há, se calhar mais para quem está a começar, ah, Hum. se calhar não, mas perceber como algumas coisas, se calhar não intuitivas, acabam por ter um efeito no nosso trabalho. E aqui se calhar também concordas comigo, que é, fala-se muito no exercício físico, fala-se muito no levantar cedo, fala-se muito na leitura dos livros, de ler livros é Sim. muito importante, não sei o quê, ou escrever num journal, né? São coisas muito badaladas, né? E a pessoa, às vezes, eu já ouvi isso tudo, isso não funciona, mas, ah, no fundo, o que essas coisas nos estão a querer dizer, todas essas coisas requerem disciplina, Sim, disciplina e consistência. consistência. Uhum. E então são práticas que, lá está, pode ser o surf, pode ser, pode ser cozinhar, pode ser outra coisa qualquer, mas onde tu estás a praticar disciplina e consistência, isso vai-te ajudar de forma brutal no teu caminho como empresário e como empreendedor, porque tu depois vais levar essa disciplina para as tuas equipas e para a tua empresa. Sim. E os Eu dou um empresários exemplo. precisam muito de ser disciplinados, né? E de ser consistentes. E então é um ciclo que E no fim de contas é uma forma daquele primeiro, claro, a primeira coisa que partilhaste que é atingir o teu sonho, né? Porque os sonhos, para serem atingidos, tem que haver objetivos, tem que persistir, vai haver, muitas vezes não vai ser a primeira, nem a segunda, nem a terceira, e ter essa consistência e resiliência, que é essas palavras bonitas. é, Eu às vezes quando faço estas preparações do podcast, também me questiono, né? Quando eu vou fazer as perguntas, também tento pôr-me do lado. E há pouco tempo, quando partilhava, dizia, se calhar tentava resumir isto tudo, não se resume numa palavra, mas dizia atitude. Acho que a atitude das pessoas às vezes pode fazer uma grande diferença de obter esses resultados, esse sonho e não perder isso quando somos crianças que sonhamos, né? Depois parece que ficamos adultos e é, esquecemos que isso nem é possível, né? é, é verdade, verdade. Bom, Nuno, estamos aqui quase a chegar ao fim e ia só fazer aqui mais duas ou três perguntas. Algum livro, filme ou palestra que gostasses de recomendar aqui para a audiência? Sendo um homem da web. Agora não percebi, diz-me outra vez. Estava-te a dizer, sendo um homem da web, se algum livro ou filme ou palestra que gostasses de recomendar? Há tanta coisa boa, eu acho que ah, eu pessoalmente gosto, já há uns anos tomei contacto com um tipo que é o Jocko Wilkins, não sei se conheces, mas é um ex-Navy SEAL, e ele apareceu primeiro numa entrevista com o Tim Ferriss, no podcast do Tim Ferriss, e depois, no fundo, comecei a segui-lo, porque o tipo tem coisas mesmo muito giras.
no fundo, é aquela filosofia por trás do Shields e de liderança e de gestão de equipas e de gestão de conflitos e tantas outras coisas. Ele conseguiu, no fundo, pôr isso numa coisa, num Um livro que ele pacote. chama um pacote, que é o Extreme Ownership. Pronto, e existe esse livro. Pá, eu acho, eu pessoalmente gosto e, portanto, já li e posso recomendar, acho que é bastante interessante. Mas ele também tem uma palestra com o mesmo título, ah, pronto, e que fala muito sobre temas desde esta disciplina e desta consistência, mas também, no fundo, de tu puxares a responsabilidade para ti, ah, não estares tanto vamos lhe chamar, dependente daquilo que possa estar a acontecer no ambiente à tua volta, mas conseguires tomar rédeas das situações e conseguires levar avante as coisas, puxando a responsabilidade a ti, não é? Uhum. Eu acho muito engraçado que ele diz que uma vez estava numa formatura, lá com um general super importante, e que estavam a discutir os próximos financiamentos que cada uma das equipas precisavam. E, portanto, no fundo, esse general queria ouvir as necessidades que cada equipa tinha para depois Uhum. avaliar como é que ia distribuir o Distribuir o financiamento orçamento. e as ajudas. O primeiro disse que precisava de armas e isto e aquilo, o outro disse que precisava de formação, isto e aquilo, não sei o quê. E quando chegou à altura dele, ele disse: não preciso de nada, estamos ok. E o general ficou assim: não precisam de nada, então, mas existe aqui financiamento. E não sei. Diz: não, estamos bem, temos tudo o que precisamos, estamos a conseguir. Pronto. E essa atitude, no fundo, de ah, necessitar pouco que os outros façam coisas para nós termos sucesso, não é? Perceber que o sucesso pode ser muito consequência da nossa ação, não é? É claro que Uhum. não depende só da nossa ação, Claro. mas grande parte depende. Então, acho que é interessante explorar o livro e este pacote, como tu lhe chamaste, por causa disso. Mas Claro. depois, olha, estou-me a lembrar também, existe um filme muito, muito giro, Uhum. ah, que é sobre, eu acho que chama-se a história do Ben Carson, ou que é sobre um médico cirurgião que Uhum. trabalhava, depois trabalhou no Hospital John Hopkins. E acho que foi o primeiro que fez ali aquela cirurgia muito complexa de separar dois siameses, dois gêmeos siameses, ou algo do género. Mas eu gostei muito do filme porque ah, quando se vê a infância dele, ele era um tipo que pá, não era particularmente inteligente, até era bastante, na escola tinha bastantes dificuldades e tudo mais, até uma altura que a mãe percebeu que eu acho que primeiro ele não tinha óculos e portanto não lia muito bem, depois conseguiu pôr óculos, depois começou a ler, depois Circular o apanhou filme. o hábito da leitura, pá, e com isso depois tornou-se um grande médico. Pronto, essencialmente o resumo é esse, mas lá está, perceber que ah, o sucesso vem daquele hábito, para mim é interessante, porque lá está, aquilo que nós queremos é que, e eu vejo isso com o meu filho, ah, tu quando desenvolves o hábito da leitura, tu depois vais ser um grande médico, um grande arquiteto, o que seja que quiseres ser, mas vais ser muito bom, porque o hábito da leitura quase que proporciona isso, não é? Claro. Portanto, essas pequenas práticas depois acabam por ter resultados, por um lado, inesperados, por outro lado, uh, resultados muito interessantes, eu acho. Então, acho esse giro também. Boa. Algum conceito que tu guardes como referência no teu dia a dia? Não, não, não pá, eu acho que os conselhos, claro que são muito importantes, mas estou-me a lembrar, por exemplo, de uma coisa recente, até que partilharam comigo e que fez todo o sentido, que é deste estilo. Para existir liderança, não temos que nos colocar numa posição superior, ok? Uhum. Mas se colocarmos ao mesmo nível,
e Sim. mostrar aquilo que é possível. Muitas vezes até através do nosso exemplo, não é? Mostrar que é possível. E a pessoa vê, ok, é possível, ok. Eu pensava que não era, mas afinal é. Então vou fazer. É quase simples, mas a gente tende a pensar na liderança mais autoritária, de tu vais fazer, ou tu tens de fazer, não é? Ah, então acho que esse conselho de pensar a liderança ao mesmo nível, nós quando estamos numa posição de liderança não estamos acima nem estamos abaixo, estamos ao mesmo nível. Mas às vezes o que falta é só alinhar às outras pessoas e mostrar que é possível, porque se calhar elas não estão a ver que é possível, não é? Ah, e então, E mais do que conselhos, se calhar o exemplo, não é? sim, também é ouvi-la, né? No fim de contas, de uma forma. Ouvi-la, sim, sim, sim. Ok. Eu Excelente. acho que isso é um bom Última, conselho. última pergunta, se calhar, e é mais fácil. Algum hobby que pratiques queiras partilhar? Olha, eu durante muito tempo fiz artes marciais e gostava muito, e infelizmente agora estou mais afastado das artes marciais. Ah, há cerca de 2 anos fiz uma coisa que nunca pensava fazer, que foi voltei aos escuteiros. Portanto, eu em miúdo fui escoteiro, pá, aí dos 13 anos até ir para a universidade. E há 2 anos voltei, no fundo, como fui lá visitar, perguntar se o meu filho já podia entrar, ele ainda não podia, e depois desafiaram-me e começou a vir as memórias dos escuteiros, Certo. etc. E acabei por me juntar e ajudar aqui um agrupamento de escuteiros. Então, é que acho que para mim é interessante porque eu faço muitas analogias entre os escuteiros e depois aquilo que acontece até no ambiente empresarial, porque tu também tens equipas, também tens desafios, também tens evolução, também tens progresso, depois Tens planeamento? vês os próprios miúdos, tens planeamento, exatamente, tens avaliação, portanto, quando fazes uma Sim. atividade, tens que avaliar se correu bem, correu mal, o que é que aprendeste, etc. E depois, isso são tudo práticas que eu depois, no dia a seguir, vejo serem utilizadas pelas empresas, não é? E, portanto, acho interessante os miúdos estarem ali a experienciar isso. E, portanto, acaba por ser um hobby para mim recompensador desse ponto de vista, porque acho que hoje em dia não há muitos sítios onde a gente proporciona aos jovens, entre aspas, ah, até empreendedorismo, sabes? Tu teres Certo. iniciativa e queres concretizar coisas e propores e planeares e fazeres e depois, se calhar não correu bem, mas aprendeste. Portanto, teres isso, infelizmente, a escola acho que não proporciona isso, não é? E depois também não há muitos outros sítios, então para mim acaba por ser recompensador ver os miúdos fazerem isso e também trabalhar com eles nesses aspectos, sabes? E é isso. Acredito no fim, apesar de É não ter tido isso. essa experiência, alguns amigos meus sim, eu por acaso não segui, mas acompanhava um, e às vezes também, se calhar, é interessante agora, porque essas atividades que eu vejo, que eu tenho lá ao pé de mim, as pessoas estão fora do mundo digital, né? Porque hoje em dia, se calhar, quando É, encontramos as pessoas, parece que aquelas atividades que nós chamamos as antigas, das pessoas com mais idade, ou seja o que for, mas que são super atuais, são se calhar adaptadas a outra realidade e com o que temos, mas que podem ser feitas e ser divertidas também na mesma, né? Independentemente de sim, todo o processo, sim. né? É, eu acho que isso é um desafio que a gente cada vez vai ter mais, porque até tudo o que são estas áreas de bem-estar e saúde e mindfulness, etc., também essas próprias áreas estão a ser invadidas com apps de AI e robôs, né, que te vão fazer meditação guiada, que te vão ajudar, não sei o quê, quando tu, na verdade, o que precisavas era desligar completamente de tecnologia e se calhar só estar um bocado na natureza e portanto, isso é algo que acho que a gente vai ter que reaprender um pouco. E eu contra mim próprio falo, porque sou muito dependente do telemóvel e passo muito tempo ao telemóvel e tenho que, lá está, criar disciplina para pôr aquilo Claro, de lado, desligar, né? Pronto, é um pouco por aí. boa. Nuno, chegamos ao fim. Agradeço imenso a partilha. Parabéns pelo projeto e pela equipa. Eu é que E, agradeço, Luís. e vamos falando.
Parabéns também pelo teu projeto do podcast e vamos, com certeza, vamos nos ver por aí mais vezes. Vai ser. Obrigado.